Se você está assistindo esse vídeo, saiba que ele faz parte de uma playlist, onde eu estou colocando todos os elementos que vão te ajudar a resolver um problema crônico que está acontecendo com as empresas de queda de venda desde o começo do ano para cá. No primeiro vídeo eu falei sobre a formação de uma equipe campeã e agora a gente vai tratar de um assunto muito importante, que poucas empresas têm isso, que é a construção de uma máquina de venda. O que é isso? O que é uma máquina de venda? É um processo comercial que se autodesenvolve e se nutre automaticamente, sem que você tenha que interagir diante disso. Então vou explicar direitinho. Uma máquina de venda, a primeira coisa que a gente faz para montar isso é entender uma parte da estratégia do marketing. O que é? Qual é o seu posicionamento? Como que você vai fazer? Cada coisa dessa é importante. É normal que o cliente ele queira ir direto para a segunda parte, que é a parte de tráfego, de prospecção. Mas antes disso, é muito importante, é fundamental que você entenda seu posicionamento. Como é a sua missão, visão, valores, qual é o propósito da sua empresa, o que você vai entregar de fato que faz diferença para o cliente, quais são os seus diferenciais competitivos. Pode parecer uma balela, mas a maioria das empresas que não tem sucesso na construção disso, não erram no tráfego, erram porque não entende essa estratégia daquilo que você quer fazer com a máquina de venda. Então o primeiro passo é marketing estratégico. O que é isso? Como é? Cada uma dessas coisas é muito importante. Para poder te elucidar, para poder esclarecer todas as dúvidas, eu coloquei aqui em cima um card onde eu explico em detalhes o que é esse marketing estratégico e como você tem que fazer para implantar isso na sua empresa. Inclusive, dentro desse vídeo, eu vou te apresentar uma solução em inteligência artificial que a gente criou aqui dentro da VNI, que te ajuda a construir esse posicionamento. E eu tenho certeza absoluta que vai te esclarecer uma porção de interrogações. Então clica aqui e depois assiste, hein? O segundo ponto é o marketing de prospecção. É aqui a hora que todo mundo fala das agências de tráfego pago, como trazer isso, o que eu faço, o que não, quanto que custa cada coisa dessa. Isso daí é muito comum. Existem muitas empresas oferecendo esse serviço. Mas, de novo, é muito importante que você tenha feito essa primeira etapa, que senão o pessoal do tráfego acaba conduzindo você para um caminho que eles acreditam que seja importante. Porque o tráfego, a parte do marketing estratégico, tem a ver muito com seus valores, com seu posicionamento, naquilo que você acredita, no DNA da sua empresa, nos diferenciais. E a sua agência de prospecção, a agência de tráfego, ela precisa entender isso antes de mexer fazer um criativo que seja. Então é muito importante você cumprir a primeira etapa, depois achar uma empresa ou um profissional que faça o tráfego pago dentro da sua empresa. E esse pode ser pelo Meta Ads, onde você vai estar publicando no Instagram, no Facebook, no TikTok, você pode estar fazendo no YouTube. Então, existem vários canais para isso. E existem outros canais que não sejam só remunerados, pagos. Você pode fazer o tráfego orgânico, você pode ter relacionamento com a sua base de clientes. Existem todo um conjunto de portas de entrada das possibilidades de novos negócios, que a gente chama de leads. São pessoas interessadas naquilo que você está anunciando. E existe também uma parte muito importante que é, principalmente para quem vende B2B, para quem vende para outras empresas, que é o outbound, que é você ir atrás do seu cliente. Isso é uma técnica que durante muito tempo ela foi muito usada, ficou em desuso pela habitualidade de usar o tráfego pago. Só que hoje, o que está acontecendo hoje é que cada dia que passa o Meta Ads tem ficado mais caro, o preço do lead tem ficado mais caro, a competição dentro do ambiente do Instagram é muito severa, é muito selvagem. Então, você que tem pouco dinheiro e tem uma condução muito leve, acaba sendo prejudicado, vai mais gastar dinheiro do que investir. Então é importante que você descubra também outros caminhos.
Pensando nessa mudança que vai acontecer no mercado, eu criei um método que a gente chama de método Mukirana de aceleração comercial. Mukirana é aquele cara pão duro. O método Mukirana é um método que eu ensino várias empresas que têm pouco recurso financeiro a poder prospectar novas possibilidades. Então, clica aqui no card aqui embaixo que eu de novo vou te explicar como é esse método Mukirana, para que você efetivamente coloque isso em prática na sua empresa. Sabe quanto que vai custar isso? Zero. É 100% suor e zero investimento. E ele dá muito resultado. Lá eu falo de política de indicação, eu falo de política de vender para a carteira de clientes, lá eu falo de política de encontrar clientes pelo Google Maps. Eu tenho várias técnicas de prospecção a custo zero. Então, clica no card aqui em cima e descobre como é isso. Vamos voltar para o vídeo. Depois, eu tenho uma coisa muito importante nessa máquina de venda, que é você encontrar um CRM. Esse CRM tem que ser um CRM fácil, tem que ser um CRM que seja possível de fazer programações, automações, porque não dá para depender sempre do ser humano, do funcionário, porque ele esquece de mandar a mensagem, ele não responde o lead quando ele entra em até 15 minutos, ele não tem todas as automações ou horários que você criou como regra dentro da sua empresa. Então é importante você ter um CRM que funcione. Atualmente, eu uso Como CRM, K-O-M-M-O, mas existem dezenas de outros. Mas existe esse que eu me identifico mais e eu uso em todas as minhas 4 empresas, eu utilizo Como CRM. E ele tem funcionado muito bem. Então, veja um CRM que funciona, descubra, aprenda como fazer, entre dentro do CRM, use, faça uso disso, aprenda a ferramenta para tirar o máximo dela. E não simplesmente só receber e bater papo pelo WhatsApp. Ok? Depois, a gente tem dentro da máquina de venda os agentes. Quem são esses agentes? Basicamente, eu tenho o SDR. O SDR é um qualificador. Quando você abre a porta para entrar os leads, você vai ter uma porção de gente que vai entrar e vai querer participar da sua isca digital, participar, te perguntar alguma coisa. E, invariavelmente, na grande maioria das vezes, esse público ele não é qualificado. Ele não tem as qualificações mínimas necessárias para adquirir o serviço ou o produto que tu quer vender. Então, esse SDR, o que ele faz? Ele economiza o tempo seu, que é o vendedor, o closer. Ele evita com que você perca seu tempo vendendo para quem não tem perfil. Então, se você tem um serviço, e esse serviço é destinado para empresas que vendem acima de 100 mil, o SDR tem que ser capaz de selecionar todas as empresas abaixo de 100 mil e descartá-las. Ou colocar num funil de nutrição para o futuro, mas nunca ocupar o tempo do closer, que é o fechador, com clientes que não têm perfil. Então, o papel dele é qualificação. O que é o papel do BDR? O BDR é o cara que vai buscar as oportunidades no mercado. Lembra que eu te falei que pelo Google Maps tem como a gente buscar várias possibilidades de empresas que podem comprar o seu segmento? Se você vende um serviço para clínica médica, por exemplo, através lá do método Mukirana, eu vou te ensinar como fazer a conquista de clientes através do Google Maps. Então eu tenho um manualzinho, passo a passo, que você é só aplicar. Não tem trabalho nenhum nisso. E você vai conseguir uma lista de prospects. São pessoas que nem te conhecem, mas que através de um método você vai entrar em contato com elas ou vai oferecer seu serviço. Uma outra pessoa, um outro agente é o farmer. O farmer é o cara que vai olhar a sua base de clientes e vai tirar proveito disso. Quer ver uma coisa interessante? Eu tenho um cliente que ele é uma clínica odontológica, já funciona há mais de 18 anos. E ele tem uma base de 15 mil clientes que estiveram com ele nos últimos
4 ou 5 anos. Então, ele tem uma base de clientes absurda. Só que ele nunca fez nenhuma ação com essa base. O tempo todo ele está querendo trazer gente nova. O tempo todo é trazendo, através da agência de prospecção, mais cliente novo. E ele gasta dinheiro. E o que nós fizemos? Contratamos um farmer. Esse cara agora, ele está olhando a base de clientes, ele está vendo quem está vivo, quem não está, quem ainda está em Brasília, quem não está, quem viajou, quem tem interesse, quem não, quem mudou de médico e aqueles que têm algum interesse de voltar. Então a empresa de odontologia ofereceu para eles um bônus, um prêmio, uma limpeza de dentes, um serviço qualquer para que ele possa voltar na empresa e volte a comprar. Esse cliente, ele já te conhece. Ele já sabe como é você, ele sabe a qualidade que você tem, só que ninguém fez contato com ele. Esse é o papel do farmer. Wagner, ainda tem um cara aqui que eu não coloquei, um personagem, que é o closer. Por que eu não coloquei o closer? Porque eu acredito que no início, bem no início, é muito importante que você que seja o dono faça o papel de closer, que é o fechador, que é o cara que vende. Por que isso? Porque eu acredito que naquele momento que você está implantando a máquina de venda, você precisa descobrir todas as falhas, todos os problemas, as reclamações, como é que seu cliente está se comportando ali dentro da reunião. Então não fuja dessa responsabilidade no início. É o seu papel dentro da máquina de venda. Lá na frente, quando você já entender e a máquina estiver funcionando, ótimo. Eu hoje tenho uma empresa na área de confecções, que se chama Personalize. Essa empresa já tem uma máquina de venda funcionando. Tenho 4 vendedores e um gerente comercial. Eu não preciso mais fazer nenhuma, porque ele já funciona a máquina há muitos anos. E ele me traz 40, 50 leads todo dia. E a minha equipe faz a venda. Então a gente criou um método, a gente criou um passo a passo, e é esse método e o passo a passo que eu ensino para vocês. Como fazer. Dentro dos serviços da VNI Consultoria, dentro do processo de consultoria, eu vou ensinar tudo que eu faço e que dá certo em todas as empresas que eu tenho. Então, até agora a gente viu o marketing estratégico, o marketing de prospecção, o uso de CRM e os agentes. Agora a gente precisa criar um plano, um método de script, um método de abordagem. Dentro do CRM, eu preciso ter um script de abertura, que eu chamo de receptivo. Eu preciso ter um método de nutrição daqueles clientes que se mostraram potenciais pelo SDR, mas que não estão ainda no momento certo de compra. Aí eu vou criando um método de nutrição. Uso o WhatsApp para manter ele em contato comigo, mando uma mensagem a cada semana, vou mandando periodicamente algum conteúdo e ele sempre está em contato comigo. Em algum momento, de novo, eu chamo ele para um workshop, eu chamo ele para um evento, chamo eles para um café da manhã dentro de uma empresa. A gente tem uma empresa que vende pedras aqui em Brasília, que a gente fez o quê? A gente criou um dia que foi um café da manhã e nós convidamos todos esses clientes que não tinham decididos ainda pela compra para ir lá. Foi um sucesso, as pessoas iam para lá, tiravam dúvidas, foi ótimo. Então, por quê? Porque a gente manteve esses clientes nutridos durante todo o tempo. Ele entrou dentro do funil de vendas, ele vai ou para uma reunião de vendas, ou ele vai ser nutrido. Nunca a gente abandona esse cliente, nunca, porque ele custou dinheiro. Isso daqui custa dinheiro, você tem que colocar agência, pagar tráfego, fazer cada coisa dessa. Então esses scripts são métodos que a gente coloca com script de venda, receptivo, cada coisa dessa. E por último, a própria venda. Se você tem um serviço de odontologia, tá certo? Para pegar esse exemplo, a gente treina o nosso dono da empresa para seguir um roteiro, onde a gente vai levar para ele todas as dores, levar para ele como conduzir essa reunião de uma forma ordenada, de modo que ele tenha mais chance de converter aquele interessado num cliente. Então, montar uma máquina de venda é isso, é você estar com todas essas etapas sendo executadas. Não é uma coisa que a gente surge do nada e de uma hora para outra a gente monta esse negócio. Não, a gente vai construindo. Esse é o passo a passo.
não tem mistério, não tem fórmula mágica. Não é se o CRM é A ou B, não é isso. Isso vai te dar um pouco mais de agilidade, mas não é isso que vai mudar. A máquina é esse conjunto de coisas. E outra coisa, não precisa estar perfeita, não. Para falar a verdade, nunca vai estar perfeita. Vai sempre estar melhorando. Então, para o que você está fazendo, entende esse propósito, assiste os vídeos que eu estava te indicando aqui desde o início, completa essa trajetória, porque nós já estamos no segundo vídeo, ainda tenho outros para falar, e eu tenho certeza que implantando tudo isso, suas vendas voltam a crescer, porque oportunidade nesse mercado não falta. Até o próximo vídeo. Se você está gostando de tudo que você está vendo, a primeira coisa que eu vou te pedir é o seguinte, deixa um like aqui, até para eu saber se eu estou no caminho certo ou não. E outra coisa, se inscreve no meu canal, porque o que você está recebendo é um pedacinho pequeno de muita coisa que eu vou construir. Eu vou falar em diversos vídeos sobre os 5 pilares: gestão financeira, gestão comercial, marketing estratégico, gestão de pessoas e gestão de processos. Os 5 pilares de uma boa gestão empresarial. Então, curte e segue meu canal. Valeu? E outra coisa, não esquece de assinar o sininho de notificação, porque o YouTube nem sempre vai te entregar aquilo. Então marca aqui no sininho para tu ter certeza que você vai receber isso. E mais, se você tem um amigo, se você tem um conhecido, se você tem algum empresário que você acha que esse conteúdo vai fazer uma diferença na vida dele, compartilha com ele. Tenho certeza que você vai ajudá-lo muito.